Existe um tipo de medo que não se mostra de forma evidente, não aparece como um alerta claro e nem como um perigo imediato, mas que ainda assim está presente em muitas das decisões que você toma, influenciando silenciosamente a forma como você age, se posiciona e até a forma como você se expressa diante das outras pessoas. Esse medo não está relacionado ao que pode acontecer fora. Não é sobre situações específicas ou ameaças reais. Ele está ligado a algo mais profundo, algo interno, que envolve a forma como você se enxerga e, principalmente, a forma como você acredita que será visto quando decidir ser quem realmente é. Em muitos momentos, você sente vontade de falar o que pensa, de agir de forma mais verdadeira, de seguir um caminho que faz mais sentido. Mas algo interrompe esse movimento. Algo cria uma hesitação, uma dúvida que parece pequena, mas que é suficiente para fazer você recuar. E essa hesitação vem acompanhada de justificativas que parecem razoáveis, como a necessidade de evitar conflitos, de manter a harmonia, de não gerar rejeição ou de não se expor além do que parece seguro naquele momento. Mas quando você observa com mais atenção, percebe que essas justificativas estão escondendo algo maior, algo mais profundo, que não tem a ver com o que os outros vão pensar, mas com um medo de assumir uma versão de si mesmo, que talvez você ainda não esteja totalmente preparado para sustentar, porque ser quem você é exige abrir mão de certas máscaras. Exige abandonar comportamentos que você usou por muito tempo para se adaptar e exige lidar com a possibilidade de não ser aceito da forma que você gostaria. E é exatamente por isso que muitas pessoas escolhem, mesmo sem perceber, continuar se ajustando, se moldando e se adaptando, mantendo uma versão de si mesmas que é mais segura, mais aceitável e menos exposta. Esse processo não acontece de uma vez, ele é gradual. Acontece em pequenas escolhas, em pequenas concessões, em momentos em que você decide não se posicionar, não se expor e não mostrar completamente aquilo que sente. E com o tempo, isso cria uma distância, uma diferença entre quem você é e quem você mostra ser. E essa diferença começa a gerar um desconforto, uma sensação de não estar completamente alinhado consigo mesmo. Esse desconforto não vem do mundo externo, ele vem dessa desconexão interna, dessa sensação de que existe algo em você que não está sendo vivido, que não está sendo expressado e que de alguma forma está sendo mantido escondido. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil parece mudar, porque você começa a se acostumar com essa versão adaptada de si mesmo, como se ela fosse a única forma possível de existir. Mas existe um momento em que isso começa a pesar mais. Um momento em que você percebe que continuar se escondendo tem um custo alto demais. Um custo que envolve sua energia, sua clareza e sua própria sensação de estar vivendo de verdade. E é nesse ponto que surge uma escolha: continuar mantendo essa versão segura ou começar, aos poucos, a se aproximar de quem você realmente é. E essa aproximação não precisa ser radical, não precisa acontecer de uma vez. Ela começa em pequenos movimentos, em pequenas decisões onde você escolhe ser um pouco mais verdadeiro, um pouco mais consciente e um pouco mais alinhado com aquilo que sente. E cada uma dessas escolhas começa a reduzir essa distância, começa a alinhar o que você sente com o que você expressa e começa a trazer uma sensação diferente, uma sensação de coerência interna que antes não estava presente.
E isso não elimina o medo completamente, mas muda a forma como você se relaciona com ele. Porque agora você entende que o medo não está ali para te impedir, mas para te mostrar exatamente onde está o ponto de crescimento que você evitou por muito tempo. E quando você começa a enxergar dessa forma, algo muda, porque você deixa de fugir e começa a avançar, mesmo com desconforto, mesmo com dúvida, mas com mais consciência sobre o que está fazendo. E é nesse movimento que você começa a se reconectar consigo mesmo, não de forma perfeita, mas de forma real, deixando de sustentar uma versão que não corresponde completamente ao que você é. E no final, você percebe que o problema nunca foi ser quem você é. O problema sempre foi o medo do que poderia acontecer. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Se inscreve no canal e continua esse caminho.